Oi, amor. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Letícia tá entrando. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô com a sensação que meu fone... Ah, então tá. Achei que meu fone não estivesse funcionando. Oi, Oi, peraí, deixa eu acertar a câmera aqui, só um minutinho. boa Não consigo, noite. não consegui entrar. Ah, peraí. Ai, peraí, deixa eu botar. Peraí, ixi, voou tudo, gente. Aqui é compromisso com a verdade. Meu estúdio que eu boto notebook, boto luz. Peraí, tá dando só um probleminha aqui na luz. Eu vou falando então enquanto isso. Vai lá. O pessoal Não, tá deu entrando. Então, Boa gente, noite a tudo todos. bem? Desculpa eu chegar. Ah, parece que a gente combinou, de rosa, né? Não combinamos, até Não poderíamos, né? Mas combinamos. Parece, né? parece. Boa noite, gente, tudo bem? Então, hoje a nossa live é sobre educação especial em tempos de pandemia, com a Letícia Lefreve, advogada, pós-graduanda em Direito da Pessoa com Deficiência e fundadora do FID, né, do perfil e do FID Crianças Especiais, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Facebook e mais de 200 e... já até me 20, perdi, 30 mil, 220. Ah, 220 no no Instagram. Instagram. Então é isso. Então eu sei que a gente vai ter muita pergunta para ela. Ela veio aqui com várias informações. Sim. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada pelo convite, Carla. É sempre um prazer estar aqui no Mundo Adaptado. Nossa, quando você me fez esse convite, falar sobre educação, educação inclusiva, educação especial e ainda educação especial em tempos de pandemia é uma grande responsabilidade, né? Então eu espero poder trazer. São muitas informações. Quando a Carla me fez o convite, eu já tinha estudado algumas coisas, né? Para me manter atualizada sobre aquilo que estava acontecendo. E é muita coisa, é muita coisa. Inclusive, quando nós estávamos discutindo quais perguntas nós abordaríamos, fazendo o nosso roteiro, surgiam várias perguntas, né? Então, A gente o ficou que é preocupada. interessante. Sim, porque o que algumas pessoas desconhecem é que o Brasil é um país muito rico em relação à legislação. Em relação à legislação sobre educação inclusiva, né? Porque nós vamos esclarecer isso. Por quê? Porque existe educação inclusiva e educação especial, ok? A educação inclusiva uma nova maneira de falarmos sobre educação, que seria um tipo de educação o qual se quebrariam as barreiras, então seriam considerados, por assim Será dizer. que isso já poderia entrar na primeira pergunta, que é o que é educação? Sim, Pode ser? isso, educação é uma garantia, é um Que é o direito direito na social, educação. Isso. é uma garantia, é um direito social previsto na Constituição Federal, né? E que é a garantia de todas as pessoas, independente se a pessoa tem deficiência ou não. Todos têm direito à educação. É um direito social, um direito fundamental que deve ser respeitado, inclusive em tempos de pandemia. Quando foi decretado o fechamento das escolas, que algumas foram no dia 12 de março, outras foram 21 de março, nos meados de março, foi tudo muito inesperado. Então, não foram consideradas
a adaptação das pessoas. Foi determinado um ensino remoto sem que houvesse estudo de como que seria feito efetivamente esse ensino remoto para as pessoas com deficiência, né? Então, foi bem complicado. Inclusive, eu acompanho uma escola especial, eu me mantenho informada dessa escola especial, uma escola para múltiplas deficiências. Eles tiveram que se reinventar, eles tiveram que se readaptar. E muitas escolas de educação especial, porque assim, vamos lá, a educação pode ser inclusiva ou especial. O que seria essa educação inclusiva? Ela vai ser um lugar, a escola vai ser um lugar onde que todos... Vai acabar aquele negócio de que essas pessoas são diferentes. Vão ser quebradas as barreiras dentro da escola. Então, a pessoa... A educação inclusiva é uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre, sem preconceito. E que reconhece e valoriza as diferenças. Então, a educação inclusiva é lá todo mundo, tudo misturado, tudo junto e tudo misturado. É valorizar as diferenças, é valorizar um ambiente escolar onde as pessoas aprendam um conteúdo, todo mundo igual. Então, uma coisa que às vezes as pessoas confundem na educação inclusiva, a educação inclusiva ela acontece dentro da escola regular, onde o conteúdo acontece dentro da escola regular e onde o conteúdo é adaptado para que a pessoa com deficiência tenha o mesmo conteúdo que as outras pessoas. Então, por exemplo, naquela escola vai ter, se a pessoa tem deficiência visual, o conteúdo vai ser adaptado para aquela pessoa. Então, vai ter o conteúdo em braille. Se a pessoa tem deficiência auditiva, vai ter um intérprete de Libras, se houver a necessidade. Então, vai ter o quê? Um auxiliar de apoio. O auxiliar de apoio especial. Esqueci o nome aqui. Ai, deu branco. É uma pessoa que seria um apoio. Eu lembrei da sigla, né? Me deu branco. Uhum. Então, vai ter essa pessoa para ser como se fosse uma mediadora, como se fosse de apoio educacional. Mas quem vai preparar todo o conteúdo pedagógico vai ser o professor. E o professor, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que estar preparado para essa mudança. Com a vinda da educação inclusiva, de falarmos de educação inclusiva, o que aconteceu? Acaba aquela subdivisão de educação especial e educação regular. A escola é inclusiva. Claro que há necessidade de haver escolas especiais. Por quê? Porque algumas deficiências, elas são graves ou elas têm necessidade de algumas coisas severas. Que a deficiência severa e a necessidade de ferramentas e instrumentos que não tem na escola regular. Inclusive, algumas escolas têm a sala de apoio. Mas o que nós vemos? O que estão fazendo, assim? Porque a gente considera, às vezes, assim, as grandes capitais, né? Então, a sala de apoio é destinada onde a pessoa tem a aula na educação regular na educação regular e no contraturno, que é, tipo, por exemplo, de manhã ela tem aula na educação regular e à tarde ela tem uma aula específica daquilo que ela precisa desenvolver, alguma habilidade, alguma coisa que ela necessite. Por exemplo, uma aula de braille, uma aula de Libras, entendeu? Que é dentro dessa sala de recursos, digamos assim, pode né? ser ou não. Só que é num contraturno. É no contraturno, entendeu? E algumas escolas especiais. E o que acontece? E tem também as escolas especiais. Aqui em São Paulo, a experiência que eu tenho da escola que eu acompanhei, né? Que é de múltiplas deficiências. As crianças iam de manhã na escola e à tarde elas iam para a escola de educação especial. Eram crianças com múltiplas deficiências, então elas tinham aulas específicas para pessoas surdo-cegas, com deficiência intelectual. Então, múltiplas deficiências são vários tipos, né? Subvisão, cegueira, são várias deficiências ao mesmo tempo. E elas tinham essa aula no contraturno. Por quê? Porque durante o ensino regular, elas estariam inseridas
no ambiente escolar, e no contraturno elas iriam para essa aula específica. O que acontece? O que eu tô vendo, principalmente porque, assim, a gente considera, como eu tinha falado, as grandes capitais, né? Então, o que acontece? Nesse Brasil de meu Deus, o que acontece? As crianças com deficiência no interior do Nordeste, no interior do Norte, lugares onde as pessoas têm alta vulnerabilidade social, onde as pessoas dependem de ensino público, são pessoas que enfrentam a vulnerabilidade na vida delas. O que acontece? Eles mandam as crianças para a classe, o conteúdo não é adaptado, colocam aquelas crianças todas jogadas num cantinho e falam que aqui é a sala de inclusão. De E deixa as recursos. crianças Aham. deixa daquela. Eles falam que é sala de inclusão, que seria uma sala de Uhum. recursos que teria que ser usada no contraturno, né? E daí é bem complicado, porque como que você vai falar em inclusão se a criança que deveria estar na sala de aula, junto com os outros colegas, a criança está lá no cantinho segregada, entendeu? E aí Tá tem um tudo. outro quesito, na minha opinião, assim, como que o pai ou a mãe podem proteger o filho? Porque, veja, no caso de algumas crianças que precisam fazer, por exemplo, terapias, elas já passam um grande período da vida fazendo terapias, né? Aí tem a escola regular de manhã, aí tem Mas a a escola sala de de educação, recurso. a sala de recurso, a educação especial, ela não é feita, Isso, são algumas horas. Então, são 2 horas, 1 hora. Depende da necessidade que a exato. pessoa tenha, entendeu? Não é tipo, ela vai estudar de manhã e à tarde mais as terapias, não. Tudo é pensado, porque o conceito inclusive, da LBI, que fala, que é a Lei Brasileira de Inclusão, é que a pessoa com deficiência tem um atendimento multidisciplinar, respeitando aquilo que ela precisa. Porque uma das coisas que está acontecendo agora, né? Nós estamos em pandemia, os alunos foram afastados, os alunos tanto de educação especial quanto as pessoas quanto as pessoas no ensino regular, as pessoas com deficiência no ensino regular. E as escolas não estão adaptando conteúdo. Estão mandando aquela apostila. Muitas escolas estão mandando aquela apostila e falam, se vira. Agora vamos lá. Vamos pensar friamente. Imagina os pais dessas pessoas com deficiência que já vão ter que adaptar as terapias. Porque Uhum. já Justamente. vão ter que adaptar as terapias. Vão estar em casa. Algumas mães, elas não conseguem trabalhar, mas algumas mães trabalham. Elas vão estar em home office. E ainda vão ter que pegar a atividade adaptada. Quando vem adaptada, ainda vão ter que aplicar essa atividade. Porque uma coisa que foi constatado, que o ensino remoto pela internet e tudo, não funciona para pessoas que têm déficit de atenção, para pessoas que têm autismo, para pessoas que têm, para algumas pessoas que têm deficiência intelectual. Às vezes não, porque a pessoa não consegue ficar olhando para a tela. Se para nós, adultos, quando nós fazemos aulas online, a gente já fica caçando balão, imagina essas crianças. É muito pesado. Então, uma coisa que tem que ser considerada nesse momento de pandemia é o bem-estar da pessoa com deficiência. Claro, ela tem que ter o seu conteúdo adaptado. Então, por exemplo, se você frequenta uma escola, a escola determinou a pandemia e tal, e você está percebendo, mas espera aí, meu filho tem deficiência e eu não recebi nenhum conteúdo adaptado. O que você faz? Porque às vezes a sua ficha só caiu agora. Espera aí. Ou senão, eu não saberia o que fazer. Letícia, eu não sabia, até que você falar, eu não sabia o que eu poderia fazer. Então, o que você pode fazer? Você manda um comunicado, sempre documentado, um e-mail, uma carta. Você manda alguma coisa por escrito com protocolo. Então, você vai mandar uma carta com a R, se for por correio, um e-mail para essa escola, solicitando conteúdo adaptado para o seu filho. E espera essa escola responder. Se essa escola não te responder, te deixar no vácuo, daí você abre uma denúncia no Ministério Público, relata isso que está acontecendo. Porque você está tirando o seu direito de educação. Entendeu? E você pegar por exemplo, as escolas particulares, pegar um conteúdo e querer ser aplicado para todas as pessoas, não vai funcionar. Não vai funcionar.
Letícia, tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que eu já ia te fazer. Então, eu vou aproveitar o Marcos aqui. Ele pergunta assim: a família deve optar em colocar o filho em uma escola especializada, como, por exemplo, a PAI? Aí ele fala: inclusão é lindo no papel, mas não funciona. Eu acho que, claro que cada caso é um caso. Não, cada caso é um caso. Você vai avaliar qual a necessidade do seu filho. Qual a necessidade do seu filho? Então, se ele precisa de alguma coisa que seja aplicada numa escola especial, você que vai avaliar aquilo. O pai que vai saber, o pai que opta por aquilo que ele acha melhor para o filho. Você pode matricular o seu filho na escola especial, como você pode matricular seu filho na escola regular. E exigir dentro da escola regular que o conteúdo seja adaptado, né? E aí, assim, existe, porque algumas pessoas falam que tem uma certa idade, que você, até aquela idade, você pode optar em colocar o filho numa escola especial ou numa escola regular. Não, Existe isso? Não existe, não existe. É tudo uma questão. É sempre bom você ter uma equipe multidisciplinar trabalhando com essa pessoa com deficiência. Então, é bom você ter um fisioterapeuta, um TO, um psicólogo, uma equipe multidisciplinar, um pedagogo, uma equipe multidisciplinar para definir aquilo que é melhor para o seu filho. Por exemplo, o professor que tem uma pessoa com deficiência dentro da classe, ela tem que fazer um PEI, né, que é o plano de educação individualizado. Não adianta ela querer dar o mesmo conteúdo para todo mundo, que não vai funcionar. Então, ela vai ter que adaptar os conteúdos. Então, os professores... O que aconteceu? Esse é o grande problema da educação especial. As escolas fingem que estão fazendo e as pessoas estão fingindo que estão recebendo uma educação de qualidade. Aí é complicado. Por quê? Porque de acordo com a lei de educação, gente, a lei de LDB, Lei de Diretrizes Básicas, é uma lei de 1996 que fala que as crianças têm que estar, independente se ela tem deficiência ou não, elas têm que estar inseridas dentro da escola de 4 a 17 anos. Por quê? Porque se essas crianças não estiverem inseridas dentro da escola, que isso é um tão grande questionamento dos pais das escolas particulares, eu não vou pagar a escola sendo que o conteúdo não está sendo adaptado. Meu filho, mesmo que seja adaptado, meu filho não consegue acompanhar essa aula online. Né? Mas é obrigatório. Né? Aí a gente entra obrigatório. É obrigatório. Dos 4 aos 17 anos é obrigatório por lei. Por quê? Porque senão você incorre em abandono intelectual do seu filho. Exato. Então, você pode até sofrer penalidades, você pode passar por uma grande dor de cabeça. O que aconteceu com as escolas particulares, tá? Muitas escolas particulares utilizaram do artifício que se os pais tirassem as crianças da escola, porque eles teriam que matricular essa criança em outra escola, porque a criança não pode ficar sem estudar. Então, o que muitos pais fizeram? Pegaram as crianças da escola particular e passaram para a escola pública. Mas vamos analisar. Se a escola pública já está lotada, já é difícil você conseguir, principalmente no primeiro ano, já é difícil você conseguir uma vaga para uma criança. Imagina com a pandemia. Mas daí, o que os pais estão fazendo? Eles estão tirando as crianças e estão requerendo a vaga. Agora, se não conseguiu a vaga, é outro problema. Então, eles estão entrando em contato com as secretarias municipais de educação, secretarias estaduais, dependendo da cidade, e dependendo da idade da pessoa, e tirando da escola e matriculando nas escolas públicas. Por quê? Porque algumas escolas particulares ameaçaram denunciar para o conselho tutelar. Por quê? Porque as escolas particulares, quando há evasão da escola, quando uma criança sai da escola, normalmente elas notificam o conselho tutelar. Mas acho que diante dessa pandemia, eu acho que as escolas não estão fazendo muito isso. Mas há relatos de algumas escolas que ameaçaram, né? Então é uma coisa bem complicada. Mas, por exemplo, se você tem um filho numa escola particular, essa escola não está te atendendo, essa escola não está oferecendo os recursos necessários para que seu filho tenha uma adaptação
e uma educação de qualidade. Você pode pegar e transferir o seu filho para a escola pública. Então, você vai lá e faz Uhum. pede a transferência e dá a entrada para o pedido para uma escola pública. Ok? Você pode fazer isso. Isso é uma. Tá, mas e no caso, por exemplo, de crianças, né, que de repente têm crises convulsivas ou sofrem, né, de alguma patologia muito severa, que a lei é a mesma para todos, como elas se protegem, né? O que elas precisam, Elas precisam de um o que os profissional de. pais Nesse porque momento, assim não vai para a escola, né? Ela de repente não tem condições de ir até a escola. Elas precisam de um laudo médico, provavelmente. Não é o pai que decide, né? não, é É o tudo com médico. laudo médico, é tudo com laudo médico. Por exemplo, se você vai requerer um profissional. E outra coisa, esse profissional de apoio dentro das escolas, ele não pode ser cobrado. Então, por exemplo, você vai matricular seu filho na escola e há necessidade de um profissional de apoio para ele, tá? Há necessidade de um profissional de apoio, a escola tem que fornecer sem cobrar nada. E a pessoa tem que estar capacitada para atender o seu filho Dentro da escola regular, né? dentro da escola regular, Pois entendeu? é, Mas, Letícia, por mas exemplo, olha. quando a pessoa tem uma deficiência muito grave, tá? Eu já vi alguns Uhum. casos que você pode requerer para a prefeitura da sua cidade, né, que o professor vai até a sua escola. Inclusive, eu tenho um caso do Caio. O Caio é um rapaz de Salvador. Ele tem uma síndrome rara, é Vander, é alguma coisa, é um nome bem difícil. E o Caio se formou. Então, o Caio tinha uma professora que ia até a casa dele, ele tinha bastante comprometimento. Ele tinha uma pessoa que ia lá na casa dele e o Caio se formou no segundo grau. O Caio conseguiu se formar. Então, existe isso também. Às vezes as pessoas precisam procurar sobre isso. Como também existem escolas e trabalhos para crianças com altas habilidades. Porque pensa nessa pandemia, as crianças com altas habilidades, né? O professor mandando aquela coisinha de aula online e tudo, aquilo não vai prender a atenção da pessoa. A pessoa precisa do conteúdo adaptado para ela desenvolver suas potencialidades, né? Então, esse é o objetivo. Falando agora desse profissional, né, de apoio que você comentou, eu vejo muitos pais reclamando sobre o profissional muitas vezes não ter a experiência necessária para atender o filho, porque de repente não, a maioria das vezes é um estagiário e esse estagiário ele tem que ser alterado, né, digamos, trocado de E 6 em 6 meses. Então a mãe passa muito tempo, a mãe ou o pai ensinando aquela pessoa como tratar o filho. É um desgaste emocional muito grande. Existe algo que esses pais possam fazer para que tenha então, a proteção, digamos? a lei fala que você Pode tem que ter falar. um profissional, mas não fala quem tem que ser o profissional. Então, a lei é meio falha nisso. Não fala, fala que tem que ser profissional e que ele tem que ter as habilidades, mas daí ele não define qual vai ser, né? Então é bem complicado isso, né? Então não tem muito o que fazer nesse caso, ou tem que, digamos, acionar o Ministério Público também? É melhor você acionar o Ministério Público e requerer um profissional habilitado para atender o seu filho, né? Entendi. Porque às vezes os estagiários não têm o conhecimento nem ferramenta. E o que fala na lei é que o profissional de apoio ele tem que ser capacitado, ele tem que ser treinado, o professor tem que ser capacitado, o professor tem que ser treinado. Porque pensa, por exemplo, a gente pensa muito quando a gente fala em profissional de apoio, a pessoa de apoio, a gente pensa muito em um profissional que vai levar a criança no banheiro, um profissional que vai abrir o lanche para a criança. A gente pensa dessas maneiras, mas as barreiras não são só essas. Um profissional de apoio tem que ser uma pessoa que saiba braille para poder passar a informação para o aluno. O profissional de apoio tem que ser um intérprete de Libras para que o aluno possa ter acesso efetivo à aula. E outra coisa que está acontecendo é que as escolas não estão considerando esse público. Porque a gente considera muitas pessoas com deficiência. Quando a gente visualiza a deficiência, a gente pensa só em deficiência. A maioria das pessoas
A gente pode falar que não, mas a maioria das pessoas pensa as pessoas com deficiência física, mas a gente tem que pensar que deficiências são vários tipos. Tem deficiência física, tem deficiência sensorial, tem deficiência intelectual, tem deficiência mental, e tudo isso tem que ser considerado, né? Para que a pessoa tenha uma inclusão efetiva, que a pessoa tenha uma educação efetiva, né? A Aline, que ela, uma mãe, ela tá falando, ela fez um relato aqui que eu já ouvi esse relato de várias mães. Minha filha fica jogada na escola pública, falam que se a professora auxiliar não vai, ninguém chega perto dela. É muito triste ouvir isso. Então, eu acho que o Brasil está muito longe de ter escolas realmente inclusivas, né? Horrível. Não, existe. Por exemplo, minha mãe entrou aqui, né? Minha mãe é professora. Minha mãe entrou aqui, ela fez o relato da escola dela, que foi uma escola que eu acompanhei muitos anos, da minha mãe contar sobre isso. Minha mãe foi professora de uma escola aqui em Heliópolis, que é no meio uma das maiores favelas aqui de São Paulo. E nessa escola, cada aluno tinha um profissional treinado e qualificado para ficar com esses alunos. Então, parece uma coisa até de sonho, mas existe. Por isso que eu te falo, nas grandes capitais é uma coisa. Nos outros lugares, nesse Brasil de meu mundo, é outra. Então, o que a gente tem que saber? O que eu acho que eu faço questão de vir e falar? Eu acho o seguinte, a gente tem que saber que existem as leis, a gente tem que saber quais elas são. Eu relacionei todas, não sei se vai dar tempo de falar, relacionei todas aqui para falar em relação à educação. Por quê? Porque a gente tem que saber quais são os nossos direitos, a gente tem que saber aquilo que é necessário. Por quê? Porque assim a gente vai treinando multiplicadores para que as pessoas vão ensinando as outras, para que não aconteça mais isso. Sabe? É revoltante isso, é revoltante. E normalmente a pessoa só se sensibiliza, as outras pessoas só se sensibilizam quando elas passam na pele por uma situação dessas. Se a pessoa não passa isso na pele, se a pessoa não sofre um preconceito desse, igual a mãezinha aqui que falou que a filha fica jogada num canto, né? É muito triste isso. Eu acho que está faltando um pouco de empatia das pessoas. Com certeza. Alguns professores são fora de série, são professores sensacionais. Inclusive, essa escola especial, imagina, como é que você vai dar aula, tá? Você vai dar aula para pessoas com múltiplas deficiências, aula online para pessoas com múltiplas deficiências. Então, esses professores, alguns professores, eles estão se reinventando. Eles estão usando o WhatsApp, tem algumas escolas que estão usando rádio. Tem uma pessoa, uma professora que eu vi na televisão, que roda não sei quantos quilômetros. Porque o que acontece? Gente, tem uma coisa que as pessoas se esquecem. Vocês sabem qual é a segunda língua mais falada no país? Muitas pessoas vão falar o quê? O inglês. Não, gente, é Libras. E mesmo assim, a quantidade de pessoas que precisam de Libras, que têm necessidade de Libras, é enorme. E essa Libras não é ensinada nas escolas. Apesar de haver lei que verse sobre isso, Libras não é ensinado nas escolas. Imagina essas crianças que têm a necessidade de um intérprete de Libras para poderem entender o conteúdo. Os pais não sabem falar em Libras, porque Libras é uma língua, né? Como é que essas crianças vão ter acesso à educação? Como é que a gente pode falar em educação especial, educação inclusiva, em tempos de pandemia, se as pessoas... Se tá vendo barreiras físicas, barreiras físicas não, barreiras de comunicação, barreiras de tecnologia, porque e aqui a gente está falando de algumas pessoas que têm acesso à internet, mas a gente está esquecendo que muitas pessoas, elas estão em alta vulnerabilidade social. Então, essas pessoas estão passando por situações inimagináveis. Né? Então, tem gente passando fome. Tem gente, inclusive, a gente está fazendo um trabalho lá no grupo de ajudar as famílias
de pessoas com deficiência a obterem o auxílio emergencial. Por quê? Para que essas pessoas possam comer. Muitas pessoas não estão sabendo. Por quê? Porque o direito à refeição, o direito à merenda é garantido por lei. Inclusive, eu estava procurando aqui para falar, existe na lei o direito à alimentação nas escolas. Então, muitas, por exemplo, aqui em São Paulo, as escolas estão concedendo tipo, um cartão de vale alimentação para que as pessoas peguem a merenda, tipo um cartão de vale alimentação, para que as famílias vão pegar esse cartão para que as pessoas possam ter acesso à merenda. E um vale merenda, digamos assim. O vale merenda. As pessoas com deficiência também têm direito a esse vale merenda. Mas as pessoas, e as pessoas acontece? Muitas vezes acham que é um benefício. As pessoas desconhecem os seus direitos, né? E é um benefício garantido, na realidade. A Márcia fala aqui do Dicas Especiais, ela fala, os professores são maravilhosos, mas o sistema não ajuda. Ela comentou aqui. Voltando só um pouquinho, Letícia, falando sobre as Libras, né, que você comentou. Dentro da Mundo Adaptado tem uma professora que ela, eu lembrei, né, do que a Márcia falou aqui, que ela fez uma aula, quer dizer, ela se reinventou, ela fez uma aula em Libras, gravou e está dando aulas assim, gravadas. É muito difícil, mas ela conseguiu gravar, né? Porque aí não é só gravar, é gravar, editar, né? É um conhecimento que às vezes a pessoa não está preparada, né? Não, e as pessoas acham que você produzir um vídeo para você vir para uma live, para você falar alguma coisa, é simplesmente, olha, Letícia, acordei, liguei a câmera, vamos falar sobre isso. Não. Por exemplo, hoje eu e a Carla, para virmos aqui, eu estou estudando até hoje de manhã. Eu já estudo, eu já estudo sobre isso. Eu já estudo sobre isso na minha pós, com a minha queridíssima professora Tatiana Takeda. Que eu acho ela, se alguém quiser saber sobre direito à educação, vá lá no perfil dela. Depois, se o perfil dela explodir... Ela é ótima. Ela é sensacional. Ela é fantástica. E ela é minha professora. Até se eu falar alguma besteira, professora, dá ponto negativo, que daí a gente vai estudar de novo, né? E então, a gente tem que considerar que existem leis. E a gente tem que ir atrás delas. Por exemplo, é garantido no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantir igualdade substancial para as ações afirmativas do Estado. Então, se, inclusive, aqui, para a proteção da dignidade humana, né, redução das desigualdades sociais, em especial as pessoas com deficiência. Então, é garantido no artigo 5º que não deve haver desigualdade para a pessoa com deficiência. E isso também na educação inclusiva, da educação especial. Mas espera aí, mas o meu filho, o que as pessoas, grande parte das pessoas falam, para que é necessário? Mas tem gente que quer que acabe a educação especial, tem gente que quer que não acabe, tem gente que quer... Eu não sei qual vai ser o caminho. A minha opinião é que sejam mantidas as duas como está até hoje e os pais optam por isso. Por quê? Qual o objetivo da educação especial? O objetivo da educação especial é desenvolver as potencialidades da pessoa com deficiência para que ela seja inserida na educação inclusiva com todos os atributos para que não haja barreiras para que ela consiga seguir. Mas em alguns casos, a gente não pode esquecer que em alguns casos a pessoa não vai se desenvolver integralmente para que isso. Ela tem que continuar inserida, mas vai haver a necessidade que ela fique na educação especial. E tá tudo bem. Mas assim, deixa eu dar minha opinião. Eu estava lendo hoje, né, durante os nossos estudos, que assim, parece que na Itália já não existe mais educação especial, não existe escolas especiais, né? Existem escolas inclusivas, que são as escolas regulares, né, com tudo isso que que você estava comentando aqui agora, né, com as salas de recurso, enfim. Isso é muito legal, é muito bacana. Só que o sistema realmente aqui no Brasil ainda não está preparado para isso. Então, talvez isso aconteça um dia, e se acontecer, na minha opinião, vai ser um sonho. É muito bacana, porque aí é a real inclusão, desde que cada criança seja... a deficiência seja respeitada, né? Então,
enfim, tem que ter muitas atividades diferenciadas para cada criança, porque são muitos tipos de deficiência. Mas, se você for pensar a escola especial, agora a gente aqui, entre aspas, né? Mas assim, ela acaba excluindo, porque você não consegue, dentro de uma escola especial, ter o contato com crianças que não têm deficiência. Então, assim, é uma decisão muito difícil. Contraturno. Por isso que é importante o contraturno. E quem que define isso? Quem que decide isso? Aqui é uma das perguntas, né, que a gente bolou aqui para fazer. São os pais que definem. São os pais. É algo delicado. O AEE. Deixa eu achei aqui. AEE é Atendimento Educacional Especializado. O que é esse AEE? Que eu tinha falado, que eu tinha esquecido, que eu lembrava a sigla AEE. Porque é muita informação, gente. É muita informação. Né? O AEE, ele serve para qualquer necessidade específica que a escola regular não consiga suprir durante a jornada escolar. E um ponto muito importante, o AEE, ele é garantido da educação infantil até a educação superior. Algumas pessoas acham que só dentro do tempo que a criança tem que ficar na escola, que é dos 4 até os 17 anos. Não! O atendimento educacional especializado é garantido até o ensino superior. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva, se ela chegar no ensino superior, ela tem direito a que tenham equipamentos, que tenham tecnologia inclusiva, que tenham recursos para que ela possa cursar. Inclusive, nesse tempo de pandemia, nas faculdades, tem que ter alguma política interna, alguma coisa, para que garanta, nem que seja uma aula particular, onde o professor vai ficar o professor e o intérprete de Libras e o aluno. Tem que haver ferramentas para que isso aconteça efetivamente. Né? Eu estou aqui lendo alguns comentários e eu preciso fazer uma ressalva aqui, né, do que eu falei. Que algumas pessoas falaram, né, que escola especial é exclusão. Aqui no Brasil, né, ainda a gente está nesse processo, talvez demore um pouco e tudo mais. Mas assim, veja por nós... Eu acho que escola especial não é exclusão. Escola especial, ela deveria ser considerada, como eu tinha falado anteriormente, como a escola especial é uma escola para desenvolvimento das potencialidades, para desenvolvimento das habilidades, para que a pessoa possa estar inserida numa escola regular de forma adequada. Exatamente. Mas assim, dentro da escola de educação especial foi onde nós encontramos o maior atendimento para o meu filho. Mas mesmo assim, eu gostaria que ele estivesse numa escola regular. Talvez realmente a união das duas é interessante, mas eu ainda não consegui encontrar nada que faça esse trabalho. Então, assim, eu sempre fiquei em dúvida. Então, eu não acho que a escola de... Você fica Exato, a gente fica muito. Por exemplo, uma escola especial, uma escola menor, você vai conhecer a diretora, você vai conhecer isso. E numa escola regular, você não sabe a que seu filho está sendo exposto. Se o profissional de apoio ele está desenvolvendo, se ele está fazendo o apoio efetivo para o seu filho. Entendeu? A Márcia colocou que o AAE é Agente de Apoio à Educação Especial. Cargo criado para garantir apoio às crianças e tirar os estagiários. Até hoje não funcionou, provavelmente com ela não funcionou. Então, é um processo, mas se vê, na Itália a gente já viu que isso, né, já está acontecendo. Inclusive, na pandemia, tem um trabalho riquíssimo do Instituto Rodrigo Mendes. Eu fui pesquisar de como está sendo isso, a educação inclusiva nos outros países. É muito legal esse trabalho. Quem tiver oportunidade, eu vou até, quando a gente postar no Facebook, porque aqui a gente não consegue postar link, né? É um trabalho excepcional comparando como é que vai ser feito isso. Por quê? Porque uma hora vai ter que voltar. Uma hora vai ter que voltar, uma hora você tem que considerar. Primeiro, você tem que considerar uma série de coisas, tá? Primeiro, você tem que considerar
como que está sendo a vida dessa pessoa. Porque não adianta você garantir que os professores façam isso, mandam material, e você está sobrecarregando seu filho. Será que isso não vai se tornar uma coisa traumática na vida dele? Você tem que fazer essa avaliação, você tem que fazer essa avaliação com o seu filho. Você que conhece a mãe, o pai, vocês que conhecem o seu filho... E o profissional da saúde? Sim, porque às vezes você porque eu vou ter que botar ele em uma pessoa com deficiência, 3 aulas online, depois 5 terapias, TO, fisioterapia, isso tudo. E depois, no final do dia, você tá estressada, porque você tem que dar conta de tudo isso. Seu filho tá estressado. Será que isso vale a pena? Será que... Porque a maioria das pessoas com deficiência ou com filhos com deficiência, elas estão cumprindo. Por quê? Porque elas são do grupo de risco. Elas têm uma saúde mais sensibilizada, elas são do grupo de risco. Então, tá bem complicado. E será que vale a pena você expor isso? Você expor seu filho a isso? Será que talvez você não sobrecarregar seu filho esse ano vale a pena de tornar isso mais leve? O que eu vi nesse estudo do Instituto Rodrigo Mendes que eu achei super positivo? Para as pessoas com deficiência, que as escolas não estavam mandando atividades, tudo em outros países, o que eles fizeram? Nesse tempo, os pais foram fazendo o quê? Desenvolvendo a autonomia das crianças e dos adolescentes com deficiência. Então, o que eles estavam fazendo durante a pandemia? Porque a escola não está mandando, a criança está sobrecarregada. Você tem que considerar vários fatores. Então, o que as escolas, o que os pais estavam fazendo? Desenvolvendo as potencialidades e autonomia das crianças. Então, por exemplo, um dia você ensina seu filho a arrumar a cama. Isso você vai ensinando todos os dias e isso vai fazer parte da rotina dele. Você já está dando uma ferramenta de autonomia para o seu filho. E algumas pessoas usam aqueles quadros de tarefas. É bem positivo também. Por quê? Porque o seu filho está tendo educação. Claro, a mãe ou o pai que vai fazer isso. Mas ele está tendo acesso. Então, seria interessante, em vez de você ficar entuchando o seu filho de aula online de coisas que vai cansá-lo, vai te cansar e vai causar estresse, você poderia desenvolver as potencialidades dele, dando atividades mais autônomas para ele, né? É uma sugestão desse material que eu acho muito legal. Porque o que vai acontecer? Muitas pessoas com deficiência, principalmente pessoas com TEA, a mudança da rotina, que é o transtorno do espectro autista, do autismo, a mudança de rotina causou um tumulto muito grande. Então, muitas crianças elas não entendem por que elas devem se isolar, o que está acontecendo com esses vídeos. Então, o impacto que está sendo causado na saúde mental dessas crianças é algo que que deve ser considerado. Então, você entuchar mais atividades, será que isso é positivo? Será que não vai causar mais irritabilidade nessas crianças? E Letícia, Oi. Até que a perspectiva, digamos, de retorno às aulas não aconteçam, né? Existe a possibilidade, por exemplo, eu não sei se na verdade é uma pergunta que eu vi aqui, do atendimento educacional acontecer em casa, nesse período de pandemia? Do professor ir até a casa? Exato, aham. Então, nos casos que há necessidade, por exemplo, pessoas com deficiências muito severas, eu acredito que sim, mas vamos pensar, numa escola pública, no interior, vamos falar do Tocantins, tem 5 crianças, imagina que você disponibilizar um professor para ir para cada casa da criança, e a exposição desse professor, porque esse professor vai numa casa, você vai estar expondo sua casa, o seu lar, né? E assim, o que acontece? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, inclusive as escolas. Então, não existia política pública para amparar as escolas e as pessoas com tanto as escolas quanto as pessoas. Então, o que aconteceu? Inclusive, foi publicado um guia para a OCDE que sugere que a educação não deveria ser interrompida durante a pandemia. E da quarentena, ele sugere medidas que têm por objetivo mitigar os impactos da pandemia. Então, nesse momento, o que é interessante?
tá? Você ter a comunicação entre escolas e os estudantes. Então, por exemplo, se o filho tem deficiência, ele não está acompanhando o conteúdo, é legal você colocar ele na aula para conversar com os amigos, para que ele seja inserido no contexto, né? Se não está funcionando, por exemplo, desenvolver outros mecanismos, porque tem gente que não é incluído digitalmente, tem gente que não tem internet. Então, desenvolver outras ferramentas para que isso seja entregue para a pessoa. Então, por exemplo, programa de TV, podcast, rádio, pacote de aprendizagem, que é aqueles kits de impressos, e assegurar o suporte adequado para as famílias vulneráveis. Mas não existe isso, né? Então, a gente tem que ver isso, que tem que ser continuar o suporte de alimentação. E o principal, que eu acho que impactou mais as pessoas, é o apoio psicológico. Então, você, mãe, que tem um filho com deficiência, e você está passando por uma situação bem complicada, existem vários lugares que fornecem atendimento psicológico gratuito. Dá um Google, vai atrás disso. Isso vai te ajudar. Porque, assim... Como que as mães procuram? Google, atendimento psicológico gratuito. Bem assim. Bem assim. Tá. Atendimento psicológico a preço popular. Porque nesse momento a gente tem que manter a nossa sanidade, nossa saúde mental, para que quando as coisas voltem no novo normal, não sei se normal é uma palavra que nós que trabalhamos com pessoas com deficiência não é uma palavra muito utilizada, porque normal tem milhares de coisas, né? Não é todo mundo que é normal, né? E o que é o normal, né? O que é o normal, né? Para mim, quando as pessoas falam aquela coisa é normal, aquela criança é, entre aspas, normal, falam o meu normal é outro aqui. Meu né? normal é outro. Então, o meu normal é ter um filho com deficiência. O objetivo da educação, o CAPES aqui, não sei se os CAPES estão se entendendo, a Tati Batista falou aqui. Deixa eu mandar um beijo para a Elga. A Elga é uma querida do Mano Down. Beijo, Elga. Ela é uma massoterapeuta do Mano Down. Todo mundo fala maravilha. Eu acabei de falar com uma pessoa do Mano Down há pouco tempo, acho que antes de ontem. Que bacana, não sabia que você conhecia eles. Legal. Eu fiz uma live. Mais uma pergunta. Eu conheço o Dudu e conheço o Leonardo. A gente se cruzou nos eventos já. O Dudu é um fofo. Então vamos. Falta um pouquinho só pra gente. Falta só 12 minutos. Qual a perspectiva de retorno às aulas? Então, vamos falar sobre isso. Não sei se vocês acompanharam há semanas atrás, em meados de julho, na segunda quinzena de julho, eis que saiu um documento falando... Deixa eu pegar aqui o número do... Ai, sumiu o documento aqui. É tão uma beleza a pessoa aqui, ó. Isso é um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o número CP 11 de 2020. Foi 7 de julho. Onde, nas orientações para atendimentos ao público da educação especial, eles colocaram várias coisas. Esqueceram, eles pegaram a LBI, pegaram a Constituição, pegaram tudo e rasgaram, né? Inclusive a LDB, rasgaram tudo. Eles colocaram que as pessoas com deficiência não tinham condições de voltar, porque elas não respeitavam regras. Elas não consideraram a escolha dos pais, elas não consideraram nada. Elas colocaram um monte de coisa, assim, falando na parte de educação especial, falando absurdos. Esse item 8, ele foi retirado do parecer, de tanta manifestação que teve, gente. Porque cabe aos pais saberem se vai voltar ou não. Claro, muitos pais vão optar por não voltar. Ah, mas se eu não voltar? Se você não voltar, tem que ser garantida a educação do seu filho. Porque enquanto não for seguro para ele, você não vai mandá-lo para a escola. Ok? Então, você tem que... Muitas pessoas estão perguntando para nós o quê? Ah, mas aí, se a escola voltar, eu tenho que mandar meu filho? Não, não tem. Por quê? Porque você tem que garantir, uma das obrigações do pai é garantir a segurança do filho. Você vai arriscar mandar seu filho para a escola? Mas, por exemplo... Então, repete isso. Repete, porque eu acho que tem que ficar bem claro isso. Se houver a possibilidade de voltar em tempo de pandemia,
para a escola. O pai tem que Provavelmente deve decidir. sair alguma coisa em meados de outubro. Eu acho que eles fizeram para voltar em setembro, mas não tiveram condições, pelos estudos que eles fizeram, não havia condições de voltar em setembro. Gente, vamos pensar. Nós estamos lidando com criança. Criança gosta de o quê? Beijo, abraço, pega-pega com os contos. Você acha que vai funcionar aquelas casinhas bonitinhas que aparecem no Japão? Vocês acham que vai? Vamos pensar em Brasil do meu Deus. Porque em São Paulo talvez funcione. Agora vamos pensar naquela cidade, no meio da rocinha, aquela escola, no meio da rocinha. Você acha que vai funcionar cada criança num quadradinho com negócio de cano e plástico bolha? Você acha que isso vai funcionar? E outra, as pessoas com hipersensibilidade, tá? Pessoas com TEA, com autismo, que não conseguem colocar máscara, ok? Daí aquela pessoa que... Daí você foi para a escola, você é um deficiente auditivo, tá todos os seus colegas, todos os coleguinhas da escola de máscara. Mas ninguém teve a sensibilidade de colocar uma máscara transparente para que você possa ler. Tem pessoas que leem os lábios. Sim. Então, essa avaliação do retorno às aulas é pelos pais. Enquanto não houver vacina, muitos pais vão optar de não voltarem à escola. Mas aí você fala assim, Letícia, eu quero arriscar, eu quero. Então, cabe a você decidir. Não cabe o governo colocar um monte de coisa e falar que pessoas com deficiência não podem voltar. Assim, os absurdos que foram ditos nesse parecer, foi muita coisa dito. Que tem que considerar uma distância de 1 a 2 metros, que autorizaram o retorno às aulas. E daí eles vão falando uma série de coisas, rotinas de higiene, talvez que as pessoas com deficiência não pudessem. E como é que você vai fazer com o professor? Foram tantos absurdos que, graças a Deus, isso já foi retirado, né? Então, tem aqui a que a Adriana tá falando, tem muitas crianças que são assintomáticas. Assintomáticas. Por exemplo, aqui, tem uma escola aqui em São Paulo, uma escola que minha cunhada dá aula. Uma escola, assim, de primeiro mundo. Tipo, aquelas escolas as melhores do Brasil, ela deve estar entre os 10. Tipo, é a escola, tá? Ela tem tudo e mais um pouco. Você não tem, só falta aquela escola que fala bom dia, good morning e buenos dias para você. A escola é fora de série. Eles estão fazendo um corredor de desinfecção, que vai sair um spray em você, um tapete que você vai passar, e você vai passar álcool gel, cada criança vai ficar 1 metro e tanto de tal de distância. A escola já estava preparada para voltar agora, né? Em setembro. Né? E uma série de coisas. E, por exemplo, se você esqueceu uma coisa no carro, se você sair, você tem que passar por todo o processo de desinfecção de tudo. E uma coisa que eu achei meio estranha, por exemplo, um professor. Se o professor, por exemplo, o professor foi para a sala de aula, ele está no primeiro B, ele vai para o primeiro A, ele não pode passar por aquele caminho, porque o professor já esteve naquele lugar. Então, é muito complicado, gente. Como é que você vai só que isso, muito, até porque, como a Adriana falou, tem pessoas que são assintomáticas, então mesmo que passe por toda desinfecção, ela pode entrar, né, com o vírus na escola, né? Porque assim, como é que vai fazer desinfecção interna? Não existe isso. Eu acho que o maior problema dessa Covid, a gente não sabe o efeito, o impacto que essa pessoa pode causar em qualquer pessoa. Não só com pessoa com deficiência. A gente viu, por exemplo, o Super Chico superou super bem. A gente estava em oração aqui em casa por ele. Um menino com síndrome de Down, com outros comprometimentos, e ele superou. Aqui em casa foi uma oração para ele, né? A gente estava em oração por ele. Eu estou até no Fantástico. Sim. E daí, por exemplo, a moça que trabalha com o meu chefe há muitos anos, né? Ela, uma mulher de 40 e poucos anos, saudável, ela teve um comprometimento que ela quase morreu. Ela só não morreu porque ela foi transferida para um hospital particular, porque senão ela teria morrido. Porque houve comprometimento do rim, depois uma infecção, uma bactéria, uma infecção generalizada. A gente não sabe como é que vai ser, como é que vai reagir esse vírus no corpo das pessoas. E acho que é o maior medo das pessoas, né? Com certeza. Então a gente tem que considerar... Muito grande. Tem uma série de leis, inclusive até você tinha me feito a proposta da gente vir e falar sobre as leis que a gente fala
Porque, assim, o assunto é muito amplo. Eu separei todas as leis para a gente falar sobre o direito à educação. Porque tem a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, né, que tem os seus artigos que falam sobre a educação, que é o artigo 4º, 24, o artigo 6º da Constituição Federal, que tem que manter uma coisa que vai acontecer muito, a evasão das escolas, de pessoas com deficiência das escolas, que deveria ser mantido, o artigo deveria estar sendo feito algumas coisas, que para manter as pessoas na escola, que é o artigo 208 da Constituição Federal, que o dever do Estado com a educação será mediante a garantia de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência. Então, é garantido isso, e a gente tem que fazer com que essas pessoas, de acordo com o artigo 206, inciso 1, elas permaneçam na escola. Não adianta você incluir na escola, você tem que fazer medidas e políticas públicas para que ela seja mantida na escola, mas mantida com qualidade, que você veja o desenvolvimento dessa pessoa, o desenvolvimento das potencialidades e da autonomia, que a pessoa consiga fazer tudo o que ela desejar. É tão difícil, Letícia. A gente já está chegando no finalzinho, mas eu quero até comentar aqui sobre algo que já aconteceu comigo, com meu filho. A gente já passou por, enfim, várias escolas, entre regular e de educação especial. E assim, a maior dificuldade, meu filho tem uma deficiência severa, né? Então ele precisa muito de terapia e a gente percebe que ele rende muito mais na terapia, né, do que na escola, porque na escola ele acaba, enfim, ele fica entediado, ele dorme, ele fica irritado, muitas vezes ele entra em crise convulsiva por conta dos barulhos. Então, é muito delicado tudo isso. É interessante você considerar essa escola que você chama o profissional, você se inscreve na prefeitura da sua cidade e que o profissional vai dar aula na sua casa. E daí você entra em contato com a prefeitura da sua cidade e no contraturno ele frequenta a escola. Mas sempre respeitando os limites dele, sempre respeitando aquilo que que você veja um desenvolvimento e que faça bem para ele. Não adianta, porque às vezes a gente que é mãe, a gente fica naquela ansiedade de querer oferecer tudo. Você quer oferecer tudo e mais um pouco para o seu filho. Então, às vezes, a gente tem que parar e fazer uma reflexão para ver aquilo que ele precisa necessariamente e ver se fazer uma avaliação se aquilo está sendo desenvolvido ou não, né? E muitas vezes também não decidir sozinha, né? Levar até um especialista, né? Um neuro, contar tudo o que está acontecendo, fazer uma avaliação e ter o amparo do neuro, né? O amparo do profissional da saúde, inclusive, para você ter um profissional de apoio, você tem que ter o quê? Um laudo médico orientando para que haja esse apoio, esse profissional de apoio. Então, você ter uma equipe multidisciplinar é muito interessante. Mas daí a gente pensa, você tem condições, mas quantas pessoas não tem? Então você vai lá no SUS, e você vai atrás. E você, vamos lá, vamos ver o que acontece. Então vai atrás. Porque muitas pessoas conseguem, mas é cansativo. É cansativo. É cansativo. Tudo a gente tem que lutar, tudo, né? É o dia a dia dos pais, né? A gente precisa, enfim, sempre lutar e muitas vezes ir até os locais com o filho, que às vezes, né, que a maioria das vezes dependendo, é cadeirante, ele cresce, não é fácil, né? As pessoas não têm carro e mesmo quando tem carro não é fácil também. Uma coisa que funciona aqui em São Paulo é o Atende, que leva as crianças para a escola, uma coisa que super funciona aqui em São Paulo. Todos os relatos das pessoas que me contaram. É que, assim, é complicado falar em São Paulo e Brasil do meu Deus, entendeu? São Paulo apesar de ter suas peculiaridades, apesar de ter suas peculiaridades, São Paulo ainda funciona, o SUS ainda funciona, muita coisa que funciona, né? Inclusive remédios para a farmácia de alto custo. Muito, eu amo São Paulo. Eu sou suspeita para falar. Eu moro em Curitiba, gosto muito daqui também, mas tem muita coisa boa em São Paulo. Nossa, enfim. Bom, gente, a gente falta um minutinho para acabar. Letícia, muito obrigada. A gente já sabia que não ia conseguir falar tudo, né? A gente sempre faz a live meio na correria.
Mas a Letícia vai voltar, né? A gente vai, ó, faltam 25 segundos. Então, beijo grande para você, beijo para todo mundo que estava aí. Obrigada pelo convite. Espero ter podido explicar para vocês. Se eu me equivoquei em alguma coisa, me desculpem. Vocês podem me falar que daí a gente corrige, porque errando e acertando, tá bom? Eu fico à disposição no perfil do Crianças ou no meu, que é Letícia_Lefevre, para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom?